Continuando aqui a nossa leitura, aproveitando o tempo, capítulo 8 do livro de Daniel. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi a visão acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, da província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. E vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto, diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força. E eu vi chegar perto do carneiro e irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força do carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão, e o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército. E por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. Eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E eu ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo? Se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, cai o meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E ele fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe prover, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão. E no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas quem não será quebrado.
sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. Amém. Aqui nós terminamos o capítulo 8 do livro de Daniel, que estamos lendo aqui, né, para podermos estar entendendo mais da Bíblia, né, e um de vários livros que vamos estar lendo aí da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe cada um poderosamente. Agradeço a companhia de vocês, né, que vem aí assistindo os vídeos, né, acompanhando a leitura comigo, orando pela minha pessoa, que eu tenho certeza, né, que quando vocês oram, vocês lembram da minha oração, né? Tem gente que não ora todo dia, não ora toda hora, mas uma vez que a pessoa ora, né, 5 minutinhos por dia, 1 minuto que seja, que a pessoa faça uma oração e fala ao Senhor, visita aquela pessoa, Deus está ouvindo a oração e está nos abençoando. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueçam de mim nas orações. Amém? Fique com Deus.